TV Artilheiro. Beleza? Ok? Pessoal, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês aqui. A gente vai dar início à entrevista coletiva com o volante Lucas Sacha, visando esse jogo contra o América Mineiro. Por enquanto, a gente vai fazer uma rodada de perguntas, depois a gente analisa, tá? Obrigada e vamos dar o início. Boa tarde, gente. Sacha, boa tarde. Tudo bom? Eduardo Trovão do Futebolês. Cara, a força do Fortaleza está principalmente em casa. É o time que o melhor aproveitamento dos mandantes é o Fortaleza. Não é o que tem mais pontos, mas é o que tem mais aproveitamento. Fale sobre isso, sobre essa reconexão com torcida também. No outro jogo já tinha um público bom, né? Na final da Copa do Nordeste, enfim, você pode falar disso. Trovão, eu acho que desde que eu tô aqui, o ano que a gente foi mais fraco em casa foi, infelizmente, o ano da nossa queda, né? Dito isso, o Castelão sempre foi a nossa força, né? E esse ano a gente está conseguindo resgatar novamente essa força, esses jogos em casa. A gente sabe, conversando com tantos outros jogadores que já jogaram contra a gente aqui, todo mundo fala da dificuldade que é vir para cá, tem a dificuldade da viagem, tem a dificuldade do calor, mas tem principalmente a dificuldade de jogar contra nós no Castelão, né? E a gente está conseguindo resgatar isso, a gente está feliz por isso. É claro que a gente quer e conta mais com a nossa torcida ali, com a gente, né? A gente sabe que também quando pega um Castelão cheio, fica ainda mais difícil de jogar contra a gente. E a gente espera realmente, a gente tem tentado buscar essa reconexão com a torcida, buscar realmente com que eles voltem a frequentar os estádios e assim espero para amanhã, espero que esteja com mais gente lá, porque com certeza com eles lá a gente fica muito mais forte, com eles lá o jogo pro adversário fica muito mais difícil e a gente provou isso até agora na Copa do Nordeste, sabe? Os 2 jogos que a gente jogou fora de casa, tanto na Ilha do Retiro quanto no Barradão, tinha muita gente e a gente sabe que é muito difícil jogar com torcida assim. Então, ainda mais a nossa, que faz uma festa tão linda. Então, a gente espera realmente que eles possam voltar a frequentar para fazer a gente ficar cada vez mais forte, porque desde o começo, não é um papo clichê, nada disso, mas o acesso vai ser muito mais fácil com eles ao nosso lado e com eles no estádio. Sacha, boa tarde a você, boa tarde a todos. Jorge Telmo, Rádio A Voz da Fiel. Gostaria de saber de você, já como foi a semana, né? Já que teve um pouco de descanso, mas o jogo amanhã é muito importante para poder o Fortaleza vencer e, claro, buscar a terceira colocação. E eu queria que você falasse também sobre a estreia da Seleção Brasileira. Bom, vamos lá. Pô, a estreia da Seleção Brasileira, eu preciso de 50 minutos aqui que tô com o coração cheio, cara. Mas a semana foi importante para nós, depois de uma sequência muito, muito forte, muito pesada, né? A gente chegou lá pro jogo do Náutico realmente muito cansado. Primeiro mentalmente, né? A gente gasta um nível de concentração muito alto na final da Copa do Nordeste e você sair derrotado também te deixa bem baqueado assim, mas a gente conseguiu unir forças e conseguiu fazer um jogo muito difícil lá contra o Náutico. Então valorizar também esses 3 pontos que a gente teve lá em Recife. E depois disso o professor Carpini, né, de uma maneira muito inteligente, nos deu os dias de folga que era necessário, então a gente conseguiu descansar, trabalhamos no final de semana, trabalhamos forte, ainda tem o treino de hoje também para fazer mais uns ajustes, para buscar essa vitória realmente contra o América, que é importante para nós. A rodada tem sido boa para nós, por mais que a gente tenta não se atentar muito à rodada, porque tem rodadas que são boas para nós, outras nem tanto, mas agora já que essa está sendo boa para nós, é importante valorizar esses 3 pontos dentro de casa. Em relação a nossa estreia do Brasil não foi do jeito que a gente imaginava, né? Mas a gente sabe também a estreia é sempre muito difícil, né? A gente viu que os jogadores estavam um pouquinho nervosos ali e a gente tem certeza que agora contra o Haiti vai ser melhor e se Deus quiser a gente vai ter bastante data aí para nos reunir e torcer pelo nosso Brasil. Sacha, boa tarde a todos. É o Mar Lima da TVC, TV Brasil. A gente sabe que tem jogos que moldam um elenco inteiro. Vocês passaram por muitas provas durante esse primeiro semestre, né? A final do Campeonato Cearense é uma prova disso. Os jogos contra o Sport esse ano também foram jogos que mostraram que o elenco está muito unido. Eu digo isso para saber como é que está a conexão do elenco com o Carpini, porque a impressão que dá é que o Carpini tem muito time nas mãos, assim. Ele entende muito o que tem que trocar, vocês compram as ideias do Carpini. Até que ponto esse comando do Carpini tem sido importante nessa reconstrução? Porque o Carpini veio para cá com a ideia, tudo mudou na chegada dele, e aí vocês estão se reconstruindo, e ainda assim, com todas essas intempéries, vocês estão no G4, estão brigando pela liderança. Como é que é importante essa conexão com o Carpini?
Eu acho que tem que partir do princípio que o professor Carpini abraçou a ideia desde o começo, né? A gente já falou sobre isso, todo mundo sabe, ele mesmo já falou nas reuniões, em outras entrevistas, que ele veio para cá com uma ideia e daí mudou todo mundo, mudou os jogadores saíram e ele permaneceu, ele ficou, ele não abandonou o barco. Então, a gente parte do princípio que o Carpini quis muito ficar aqui, quer muito ficar aqui e quer colocar o Fortaleza na Série A. Unindo a isso, nós também, jogadores, queremos. Então, quando tem esse match perfeito, né, tem tudo para dar certo. Ele também encontrou em nós ali, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente teve nesse primeiro semestre, ele encontrou uma maneira de jogar, que muitas vezes as pessoas podem até criticar, 3 zagueiros, tudo, mas é um jogo que hoje a gente se sente confortável, é um jogo que encaixou, então a gente tá muito feliz com o trabalho dele, é um cara que cobra muito da gente, cobra muito a nossa melhora e ele tem conseguido, né, tirar de muitos atletas essa melhora, então a gente está muito feliz, tá realmente fechado com ele, com esse propósito de colocar o Fortaleza de novo na Série A. É lógico que os jogos que a gente tem, jogos e momentos de dificuldade acabam nos unindo ainda mais, e a gente passou por alguns, como você disse, né? Então, mesmo após essa derrota da Copa do Nordeste, que também foi uma outra dificuldade que a gente queria ser campeão, acho que serviu para nos unir cada vez mais. Então, a gente está feliz e a gente realmente confia que a gente está no caminho certo. Boa tarde, Sacha. Anderson Azevedo, do Futebolês. Foram partidas em sequência do Fortaleza envolvendo Série B e Copa do Nordeste. Como a Copa do Nordeste tinha um prazo para terminar, também foram partidas em que o mental de vocês foi muito exigido, seja para brigar pela classificação para a final, seja na própria final. Aí eu te pergunto, essa folga que o Fortaleza teve agora, na tua opinião, ela foi mais importante para dar descanso ao corpo, à mente ou aos dois? Cara, eu acho que foi pros dois. É lógico que fisicamente, né, quem tava jogando mais, até quem não tava jogando, quem não foi tão utilizado nesses últimos jogos, acaba, né, sentindo bastante. Tem as questões das viagens também, as concentrações e tudo mais, tudo isso deixa o corpo desgastado. A gente pegou um Náutico lá, mesmo depois, né, valorizando mais uma vez as nossas atuações na final, que foi um time de Série A, um time, né, de um nível técnico muito bom, um time intenso. Mas partindo para o último jogo contra o Náutico, é um time muito intenso lá, então a gente conseguiu também competir, mesmo estando cansado. Então, fisicamente, a gente estava cansado sim, mas eu acho que nessas horas o mental ainda acaba sendo mais forte, assim, porque, como eu falei, foi um nível de concentração muito alto durante esses jogos, desde as semifinais contra o Sport, antes do Sport foi o Clássico, então é uma sequência de jogos, né, que nos colocou num nível de concentração muito alto, então também acaba desgastando. Então esses 3 dias, como eu falei, o professor Carpini foi muito sábio de poder nos dar esses 3 dias, então deu para dar uma renovada boa, tanto mental quanto físico, mas agora também a gente saiu, né, de um descanso que você meio que baixa a guarda e agora a gente tem que voltar com tudo, porque amanhã já tem uma final para nós. Boa tarde, Sacha. Micaele, Nordeste Liga. Qual a chave principal, né, diante do América Mineiro para poder vencer dentro de casa aqui na Arena Castelão? Olha, eu acho que não tem uma chave principal, assim, eu acho que é continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo, sabe? A gente é um time que defende bem, é um time que, como eu falei, o professor Carpini encontrou em nós um jeito de jogar, então a gente também tem conseguido controlar, né, a maioria dos jogos, a bola fica no nosso pé, então a gente tem os movimentos já treinados e a gente tem se conhecido cada vez mais para saber o que o jogador gosta de fazer, se gosta, por exemplo, pegar o exemplo do Mailton, ele gosta toda hora de receber a bola mais em profundidade, então a gente tem se conhecido cada vez mais. Então, na realidade, eu acho que é não fazer nada diferente do que aquilo que a gente já tem feito já, continuar na nossa intensidade também sem a bola. A gente sabe que amanhã o América vai ser um time que vai vir para se defender, como a maioria dos times vem aqui para a Arena Castelão para jogar com a gente, então é ter paciência, é continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo para realmente ter esses 3 pontos amanhã. Sacha, muito boa tarde. Matheus Mourão, estou aqui ao vivo tanto no Expresso Tricolor, aqui no Vagão Tricolor também. E eu queria aproveitar para te fazer 2 perguntinhas rápidas. A primeira, mais pelo cenário da rodada. Já sabemos dos resultados de alguns jogos, resultados importantes que sequer alteraram a posição do Fortaleza, o que é muito importante. Quero saber se os resultados como um todo, se eles aumentam a pressão pelo cenário do adversário. A gente sabe que o América Mineiro chega na competição apenas com 3 pontos nesse momento. É um recorte muito negativo da equipe mineira. Se isso também aumenta a pressão por resultado em cima do Fortaleza, porque sabemos da importância do resultado dentro de casa. E a outra pergunta que eu queria fazer para você é justamente sobre uma das suas falas na última entrevista que você concedeu pós-jogo do Vitória,
onde você cita como Fortaleza como um dos times que mais disputou jogos no Brasil. E eu quero saber até que ponto isso vem atrapalhando no desenvolvimento do sistema de jogo, de ter mais jogadas melhores trabalhadas. Quem sabe que esse tipo de jogada vem justamente dos treinamentos. Até que ponto essa sequência de jogos ela atrapalha o desenvolvimento ou dá para se trabalhar muita coisa dentro de jogo também, se o jogo também ajuda nesse sentido. Então, essas duas perguntinhas rápidas para ti. A falta de treinamento acaba fazendo... A gente perde os detalhes, né? Acho que muita coisa de detalhe do jogo a gente acaba deixando passar, ou muitas vezes acaba não aprimorando, e a gente sabe que o futebol é feito de detalhes, né? Então, a gente pode pegar exemplos aí de jogos, por exemplo, o jogo contra o Vitória, aquele gol que a gente toma de escanteio, é um detalhe que se a gente tem mais tempo para treinar, a gente acaba corrigindo essas coisas. A gente não estava com tempo para treinar. Então, essa questão do detalhe eu acho que fica em falta. Mas, ao mesmo tempo, também nos dá mais jogabilidade, né? Então, acho que o time acaba se conhecendo mais com o jogo, né? Porque treino é uma coisa, jogo é outro. Então, a gente acaba se conhecendo mais, a gente acaba se unindo mais. Então, tem o seu lado bom, que é jogar sempre, mas tem o seu lado ruim de não conseguir realmente aprimorar essas coisas, coisinhas pequenas que muitas vezes pode fazer a diferença num resultado ou até num campeonato, né? Em relação ao América, é estranho ver eles lá embaixo, né? Um time de Série A, um time que costuma sempre brigar lá em cima, então é estranho ver eles nessa fase, mas uma coisa que eu tenho aprendido nessa Série B é que não tem jogo fácil, não tem jogo que pode ser o último, sempre vai vender dificuldade, e amanhã a gente sabe disso, a gente já deu uma analisada, vê que é um time mesmo em último, é um time que gosta de sair jogando, é um time que se arrisca, então agora eu acho que teve troca de treinador, né? Então também sempre essa troca de treinador acaba motivando mais os atletas querem mostrar, então a gente sabe que amanhã vai ser um jogo difícil, mas a pressão nossa maior é realmente pontuar, não importa o que aconteceu na rodada, não importa em que posição a gente está, a gente sabe que um campeonato de pontos corridos é a soma, né? É a soma dos jogos, a soma dos pontos, então para nós é importante pontuar, manter esse histórico bom que a gente está dentro de casa, então a gente vai com essa pressão de pontuar, independente do que tenha acontecido na rodada, mas a pressão de sabendo que é um degrau para no final a gente estar comemorando esse acesso. Sacha, boa tarde, Miguel Júnior da Rádio Povo CBN. Todo o segmento vai se modernizando, vai se reciclando. E o futebol, como tem se reciclado? Anteriormente era só o 4-3-3, o 4-2-2. Hoje é o